Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Valesca, eu sou professora de Direito dos Animais e gostaria de agradecer essa outra oportunidade de estar aqui com vocês hoje no canal do IPA para falar sobre direitos animais. Gostaria de agradecer então ao Rogério novamente pelo convite. Para quem ainda não viu o meu outro vídeo no canal, é sobre a fundamentação jurídica e filosófica dos direitos animais. Também convido a todos a assistirem os outros vídeos do canal e especialmente aqueles relacionados à questão do capitalismo e da mercadoria, por exemplo, o vídeo da Alesca e do Alisson, que eles vão dialogar com a proposta de apresentação de hoje. Bom, eu quero trazer para vocês então as contribuições da teoria crítica do direito aos direitos animais. E aí, então, a proposta da discussão ela vai passar por um olhar sobre os direitos animais a partir da teoria crítica do direito. De modo que a apresentação hoje vai se dividir em 3 momentos. O momento em que eu vou apresentar aquilo que é estabelecido, é algo que já vem sendo bastante discutido e falado, tanto sobre o direito dos animais, quanto a questão do papel do direito, da teoria do direito, do próprio Estado. Depois, as contribuições, os aportes da teoria crítica do direito, e aqui toda a questão do materialismo histórico, da teoria da economia, da crítica à economia política do Marx e a questão da teoria crítica no direito da influência marxista. E depois o que se pode ver então dos direitos animais e dessa perspectiva do direito dos animais a partir dessa crítica, do aporte da crítica. Então, começando pelo que é estabelecido. Eu chamo de abordagem liberal dos direitos animais aquilo que é o estabelecido, é de onde a gente parte daquilo que já está se consolidando, né, em termos de ética animal e direito dos animais. No campo da ética animal, a gente conhece muito bem os argumentos da deontologia neocantiana do Tom Regan, em que ele busca estabelecer que alguns seres, não são só as pessoas, né? Alguns seres que são sujeitos de uma vida possuem um valor inerente, uma dignidade, e são um tipo de ser que precisam ser protegidos, respeitados, né, na sua dignidade, por meio do reconhecimento e estabelecimento de direitos subjetivos que protegem seus interesses básicos e relevantes. E o utilitarismo preferencial do Peter Singer também é uma teoria que está dentro dessa abordagem liberal dos direitos animais, que vai falar da igualdade de consideração de interesses semelhantes e a questão do princípio da utilidade, né, da maximização, então, da satisfação das preferências e da minimização da insatisfação, da violação das preferências dos indivíduos. E por que isso é a abordagem liberal e por que eu localizo isso dentro do paradigma liberal? Porque a gente precisa entender que a filosofia moderna, que constitui as bases do nosso pensamento, das nossas teorias, da filosofia política, da filosofia moral, da filosofia do direito, ela é uma filosofia liberal. Ou pelo menos ali, a filosofia moderna, ela se constitui com alguns elementos e tem alguns conceitos chaves e algumas diretrizes que são a chave do pensamento liberal, né? Que a gente precisa entender para entender Estado moderno, direito moderno e a nossa contemporaneidade. Então a gente vai ter, por exemplo, como paradigma estabelecido o individualismo, né? A noção de que existe algo como um indivíduo que é diferente de uma coletividade, né, de categorias coletivas. Esse indivíduo, ele pré-existe ao social e ao coletivo, né, algo como se existisse um humano como uma célula individual que pudesse viver e sobreviver sozinho nessa ficção filosófica, né, do individualismo. Ele é a base, o núcleo, o centro de tudo, né? A gente tem também o racionalismo, postulando aqui tanto a razão como o fundamento da moralidade, da posse de direitos, né? Quanto também o mecanismo, a habilidade, né?
a capacidade a partir da qual, né, o atributo a partir do qual a gente consegue dominar o mundo, né? Então a racionalidade está na base do desenvolvimento das ciências modernas, né? Do desenvolvimento das técnicas e também do desenvolvimento das teorias racionalistas na filosofia, especialmente essas moralidades racionalistas que ainda influenciam, né, o discurso da filosofia moral, que é um discurso liberal. A gente tem as teorias do contrato social, que buscam estabelecer então o fundamento do poder político e a origem das sociedades modernas, né, do Estado moderno. E aí a gente tem Locke, Hobbes, próprio Kant, tratando dessa necessidade aí de sair do estado de necessidade, né, de fundar uma sociedade civil organizada, e essa fundação parte da vontade livre de indivíduos autônomos que são capazes de dar normas a si mesmos e por isso, por entenderem racionalmente que estariam melhores se estivessem juntos, né, em um estado de cooperação social, eles optam por estar em sociedade, optam por contratar então e delegar seus poderes a um soberano, né? Então toda essa ficção do contrato social, que a depender do autor aí vai ter suas peculiaridades, suas particularidades, mas também aí como fundamento dessa filosofia moderna, desse pensamento moderno, dessa filosofia liberal. E aí, propriamente constitutiva do Estado moderno, que a gente já vai ver a seguir, é do direito, né, moderno. Por que direito moderno? Porque o direito não é um só. O direito moderno é um direito que só existe na modernidade, com o paradigma assentado da modernidade e cumprindo funções próprias da modernidade, diferente do direito medieval, diferente do direito clássico, grego, romano, né? Então não é o mesmo direito, embora tenha um nome ou uma tradução de nome parecida. Então, o que é de estabelecido? E aqui eu vou me utilizar do vocabulário e das ideias do historiador do direito, Pietro Costa, historiador italiano, e que ele vai falar das grandezas do Estado de Direito. Por quê? Porque a modernidade é, em termos políticos e de organização social, a divisão dos Estados modernos. A Constituição é a divisão dos Estados modernos, né? E tanto é que hoje nós não concebemos esses povos, essas nações, ou estamos lutando para, né, de uma certa forma, nos desvincularmos dessa noção dos núcleos dos estados, né? Mas isso também é uma outra história. O que é de estabelecido? O Estado moderno, que é o Estado de Direito, o Estado Constitucional de Direito, mais contemporaneamente estabelecido como forma política e forma de organização social no mundo inteiro. E esse Estado, Estado de Direito, segundo Pietro Costa, por mais que tenha suas variações, as suas particularidades contextuais, locais, temporais, ele vai girar em torno de três grandezas fundamentais, são três pilares desse Estado de Direito. É o sujeito, o poder e o direito. De modo que a grande questão e o desenvolvimento de teorias e instituições e tudo mais no direito gira em torno da tentativa de sanar algumas aporias, algumas dificuldades, né, por conta dessa relação tripartite entre sujeito, poder e direito. O sujeito, como esse núcleo fundamental, né, aquele que é o fundador do Estado por conta da sua vontade de contratar, é o indivíduo fundador da sociedade civil. Ele é o sujeito racional, ele tem que ser livre para contratar, ele tem que ser igual àqueles outros contratantes, né? Ele tem que ver vantagens, então, recíprocas, porque ele também é aquele sujeito egoísta lá do Homo econômicos, né? Ele é o portador de direitos naturais, é a pessoa, o sujeito de direito. Ele vai ser também o sujeito moral, o sujeito cognoscente no desenvolvimento das ciências, né? Esse paradigma de que o sujeito e a sua mente, né, a sua racionalidade vai conhecer os objetos, ou pelo menos vai conhecer a partir dessa relação racional com o objeto, né? Então a gente tem toda essa ideia do sujeito, e aí no âmbito do Estado de Direito ele é um dos núcleos dessa relação, é um dos pilares. O poder
aqui a gente está falando do poder político e a gente está falando de um poder que é a soberania, né? Que de uma certa forma precisa ao mesmo tempo derivar dos sujeitos, né? Trabalhar a serviço deles, né? E ser contida para assegurar esses interesses desses sujeitos, certo? Então a gente tem a noção de soberania aqui, a questão da divisão dos poderes, enfim, né? Quem controla, aquele que determina, que estabelece, que tem o poder de dizer como as coisas devem ser, ou seja, quem controla o soberano. E aí a ideia do Estado de Direito é que essa organização política e esses soberanos são controlados pelo próprio direito. O problema é que eles mesmos criam o direito. E aí, então, aí vem a tensão. O direito, pela Constituição, pelas leis, é a manifestação da vontade do povo, né? Que teria, de uma certa forma, a soberania, né? Esse conjunto de indivíduos que ficcionalmente funda o Estado. Vai se consolidar todo o posicionamento do Estado, do ordenamento jurídico, em torno da lei, né? Então, o que a gente tem estabelecido aqui nessa relação? A gente tem a limitação do poder pelo direito em favor do sujeito e, em contrapartida, uma tensão que é a noção de soberania. Ou seja, se eu tenho, enquanto soberano, o poder de criar o direito, o que me limita? Né? Quais são as limitações? Eu posso retirar direitos ou não conceder direitos aos sujeitos, sendo que o que funda esses direitos é o próprio direito e a vontade soberana. Eu posso retirar direitos de acordo com a minha vontade ou existe uma limitação? Então, todo o desenvolvimento da dinâmica desses estados constitucionais de direito ao longo do tempo foram para tentar sanar essa tensão entre limitação do poder e a noção de soberania, né? Então, a gente estabeleceu o quê? Direitos humanos, como direitos naturais, que depois são positivados, reconhecidos pelo mundo todo como limitadores desse poder político. E aqui a gente entra também no desenvolvimento dos direitos animais como direitos inatos, porque a lógica, a racionalidade é a mesma. A noção da dignidade do sujeito, então aquele núcleo mínimo, né, que precisa ser respeitado naquele sujeito, os seus interesses subjetivos, a noção de pessoa e cidadão. A gente estabelece isso como um dos pilares do Estado de Direito. Por outro lado, o poder, né, vem agora revestido pela limitação do império da lei ou da Constituição, por esse Estado constitucional de direito ou Estado de Direito. A gente tem estabelecimento e a consolidação de democracias liberais, né? Então esse povo vai fazer as leis e esse povo ele é representado, né, por representantes eleitos, enfim. E aí a gente tem também uma coisa muito importante nesse Estado de Direito, que é a divisão das esferas privadas e públicas. A gente já vê porque isso é muito importante. No âmbito do direito, a gente tem estabelecimento desse ordenamento jurídico, né? A Constituição, as leis, as sentenças, que são normas jurídicas concretas, né? A limitação das liberdades, a proteção dos interesses e a ordenação social. Ok, isso é o que está estabelecido, mas o que a crítica então pode trazer de novo, né, de contributos para a gente pensar essa realidade, entender essa realidade e conseguir avançar então na defesa dos interesses dos animais por meio dos direitos animais. Então, primeiro, ela vai demonstrar, por meio do método do materialismo histórico, a pretensa função do Estado de Direito e a real função desse Estado do Direito, né? Aquilo que aparenta ser e aquilo que é efetivamente. Então, quais são as aparências, né? Toda essa realidade posta, ela se apresenta de uma forma, porque ela precisa ser reproduzida, ela precisa ser legitimada e reproduzida. Então, a gente tem o quê? Como uma denúncia, né, que a crítica faz. Primeiro, lembra da divisão pública e privada que o Estado estabelece, o direito estabelece? Pois é, aqui existe então a esfera do público e a esfera do privado. A esfera do privado é a esfera do mercado, que correlata, né, à esfera da sociedade civil. Aqui ela se apresenta como um espaço de liberdade, né, onde o direito não limita ou limita pouco, onde o Estado não se mete, e aí tem todo aquele discurso lá de Estado mínimo e blá blá blá.
é um espaço de trocas livres entre sujeitos iguais, que é a noção de contrato, né? Isso é o que se apresenta, isso que aparece nas teorias, nos manuais que a gente lê, tanto no direito quanto, né, nessas economias. O Estado, por outro lado, é o local da política, é o locus da política. É o local em que se constitui, se regula e se busca a satisfação do interesse público, né? E é um espaço que, para a satisfação desse interesse público, há a constrição das liberdades em favor do interesse comum. Então, aqui existe o espaço do público e o espaço do privado, né? E o espaço do Estado é o espaço da coercibilidade e o espaço do mercado é o espaço da liberdade. E o direito dentro disso? O direito dentro disso vai aparecer como um sistema valorativamente neutro, né? Não pende para nenhum lado. Se aparenta também, né, se pretende também autônomo em relação à política e à economia, né? Então ele se constitui como um ramo, como um campo autônomo especializado, com profissionais que vão atuar, que não vão diretamente seguir as influências da política e da economia, embora se relacionem, né? Então por isso essa noção de autonomia. Ele vai operar por interpretação e aplicação de normas gerais a casos concretos, então a ideia da subsunção, por isso a noção de categorias abstratas, normas abstratas e gerais, elas são importantes para essa operacionalização, né? Até porque isso desvincula da realidade material, né? E desvincula dessas relações que estão por trás, e é isso que a crítica vai trazer de contribuição. Vai demonstrar que isso, na verdade, é falso, tá? E o direito, em todo e qualquer manual de teoria do direito, vocês vão ver que se pretende como função a harmonia social, a paz social, a ordenação dos indivíduos em sociedade. Além disso, né, vai se estabelecer como lógica, pela teoria do direito, especialmente em Kelsen, e justamente por conta dessa questão da legitimidade, da soberania e da ordem pública, né, vai aparecer como estrutura lógica pública, tá? Mas o que a crítica, então, vai trazer de contribuição ao fazer a análise dessas categorias e dessa realidade, desse funcionamento dessas instituições, buscando a sua gênese, né? A sua gênese nas relações materiais, nas relações concretas de produção, tá? Vai trazer a real função do Estado e do direito como evidência. O que é o mercado? Tá? Embora ele aparente ser esse espaço de liberdade, a gente sabe pela crítica que na verdade ele é o espaço destinado à reprodução do capital pela produção e circulação generalizada da mercadoria. Lá no vídeo do Alisson, a gente pode ver que a mercadoria, segundo Marx, é a célula do capital, do capitalismo. Então, esse organismo, ele funciona fazendo funcionar, fazendo girar, fazendo circular a mercadoria, né? Então, existe um espaço de produção, onde comprando e vendendo a outra mercadoria, que é o trabalho, e não pagando adequadamente, né, aquilo que gera o valor para essa mercadoria, que é o trabalho, são as relações de trabalho humano, se extrai a mais-valia no espaço da produção, e no espaço da circulação essa mais-valia se torna, né, o lucro do capitalista. Então se realiza esse valor, esse mais-valor no espaço, no momento da circulação generalizada. O Estado, o que é o Estado, então? E aí a gente vê todos esses defensores do livre mercado falando em Estado mínimo, enfim, Estado mínimo no sentido de que ele precisa existir, porque sem Estado e sem direito não há mercado e não há capitalismo, não há mercado capitalista, né? Essas relações de troca de mercadorias, porque o Estado, ele é necessário, é um aparato institucional que é composto por aparelhos coercitivos e também ideológicos, necessário para garantir as condições básicas para a reprodução do sistema. Sem o Estado e sem o direito, né, sem as figuras do contrato,
do contrato que faz lei entre as partes, da obrigatoriedade, né, da liberdade, da autonomia da vontade. Sem essas ficções, sem essa figura, sem essa garantia, essa coercibilidade do Estado e do direito, não há circulação de mercadoria, não há Estado, não há mercado e não há capitalismo. Então, é isso o Estado, essa é a realidade do Estado. E o direito? Bom, o direito não é neutro, né? O direito, ele tem na sua base, nos seus fundamentos, os valores burgueses. Então, os valores burgueses são os fundamentos valorativos, axiológicos do direito do Estado. Ah, mas não vai aparecer lá que o direito visa realizar o capital. Não, mas vai dizer que o direito mais básico do ser humano, mais fundamental, é a propriedade. É a defesa da propriedade. E é a defesa da liberdade. Liberdade para quê? Para ir lá num laboratório retirar os animais que estão sendo explorados? Não, a liberdade para contratar. Igualdade para ter minimamente igual as condições de subsistência e dignidade garantidas? Não, a igualdade formal, para ser aquele que, mesmo sendo meu desafeto ou meu inimigo, eu consigo contratar ali vantagens recíprocas, mútuas, né? O que mais que o direito diz? E aqui eu vou me valer, a crítica, né? Vou me valer da teoria do direito e teoria geral do direito marxismo do Evgeny Patikanis. A forma jurídica, ou seja, o modo como o direito se constitui, né, as formas básicas, o arranjo do direito, né, a forma jurídica, ela é a expressão das relações sociais das trocas mercantis. O que isso significa? Significa que o direito é da forma que é, porque ele precisa ser assim para garantir, né, a dimensão jurídica dessa realidade material de trocas mercantis, de economia que precisa se estabelecer, né? Sem o direito, sem a ficção da propriedade, sem a ficção do sujeito de direito, não há como se garantir essas trocas mercantis, tá? Então é a outra face da moeda, o que vem junto, né? Além disso, Patikanis vai dizer que as categorias fundamentais do direito em geral, que a teoria geral do direito usa, por exemplo, sujeito de direito, são, na verdade, as categorias do direito privado. Então, embora ele apareça com uma lógica pública, né, porque é o Estado que cria, na verdade, ele é estruturado logicamente a partir das categorias do direito privado. E o sujeito de direito é, na verdade, o portador de mercadorias. Se a mercadoria é a forma né, do capital, é a célula do capitalismo, o sujeito de direito é a forma jurídica, é a forma do direito, por excelência. Por quê? A mercadoria, ela não vai sozinha, os objetos que são produtos e que vão ser mercadorias no sentido de serem trocados no mercado, né? Eles não vão sozinhos ao mercado, eles precisam de alguém que porte essas mercadorias, que sejam seus titulares, né? Que as possuam e tenham direitos de vendê-las, né? E que essas pessoas, então esses sujeitos, levem essas mercadorias e tenham condições de se obrigar reciprocamente nos contratos de compra e venda. Então, se eu não tiver a figura do sujeito de direito abstrato, eu não tenho como fazer circular mercadoria. E aí o Patikanis vai dizer, além disso, né, apenas com o completo desenvolvimento das relações burguesas, o direito adquiriu um caráter abstrato, que antes o direito era concentrado no sentido de regular algumas relações de interesse político, né, e algumas relações locais de convivência, certo? Mas como caráter abstrato de regulação geral da vida, né? Todo professor de direito vai dizer para seu aluno que o direito está em todo lugar, porque na modernidade isso é verdade, tá? Todo homem torna-se um homem em geral, então um homem concreto, com suas particularidades, que é um proletário ou que é um burguês, ele vai se tornar o homem, com H maiúsculo, né? O humano, né? Todo trabalho torna-se um trabalho social útil em geral,
e todo indivíduo torna-se um sujeito de direito abstrato. Então a gente se vê, se identifica como sujeito de direito. A gente já nasce, né, se achando, se percebendo como sujeito de direito. Além disso, a consequência então dessa regulação geral do direito, assim como uma circulação geral de mercadorias, há uma regulação geral do direito em todas as esferas da vida, né? A consequência disso, dessa forma do direito em geral, é que a propriedade burguesa capitalista deixa de ser uma posse frágil, instável e puramente factual, que a qualquer momento pode ser alvo de disputa e que deve ser protegida de arma em punho, né? Ela se transforma em um direito absoluto, inalienável, que cerca a coisa por todos os lados e que, enquanto a civilização burguesa conservar seu domínio no globo terrestre, será protegido no mundo inteiro pela lei, pela política e pelos tribunais. Então, o direito de propriedade é o direito mais sagrado que existe na modernidade burguesa, no direito burguês, no direito liberal moderno, certo? Então, o que a gente consegue ver a partir da crítica, né? Que a gente consegue fazer alcançar, então, esse olhar para os direitos animais? Os limites do discurso liberal. Primeiro, esse sujeito universal, abstrato, que é o sujeito de direito, que é o humano, né? Na verdade, ele é bem concreto, ele é bem localizado na história, né? Ele tem uma classe, ele tem uma cor, ele tem um gênero, ele tem uma religião e ele tem uma certa influência ali econômica e política, certos interesses. Ele é um homem, ele é branco, ele é europeu, ele é cristão, ele é burguês, proprietário capitalista, né? O sujeito de direito, ele não é pensado para ser a mulher, o negro, o indígena, o latino-americano, a criança, né? Enfim, ele é a abstração e a universalização dessa figura bem concreta. Além disso, né, a gente tem aí essa tendência de expansão dos direitos, as várias dimensões do direito. O próprio Bob vai dizer, né, que primeiro existe um núcleo individual e político, e aí é só ver o avanço das declarações universais, né? E depois nós temos os sociais, com o estado do bem-estar social, direitos coletivos do trabalho, de saúde, lazer, blá blá blá. Depois nós temos os direitos transindividuais, então sempre essa tendência de expansão, né, de direitos. Nós também temos a tendência de expansão aí pelas lutas dos direitos das mulheres, reconhecimento dessas mulheres como sujeitos de direito, reconhecimento dos negros como pessoas, né? Que eles eram tratados como coisas, foram escravizados. Então a gente tem essa tendência expansiva. Só que essa tendência, ela se reverte, ela se inverte e se retrai toda vez que o núcleo burguês é ameaçado. Então, quando tiver a propriedade, a liberdade para contratar e a igualdade formal ameaçada, essa expansão volta atrás, né? Poder econômico, e isso as modernas teorias, teoria da captura, das agências reguladoras, a própria questão do direito econômico, da regulação do Estado, enfim, já consegue identificar que o poder econômico, embora esteja virtualmente separado do poder político e do poder jurídico, né, ele captura o poder político a seu favor. Então, para favorecer os interesses da reprodução do capital. Vai fazer isso por meio da diferença, né, de poder informacional no âmbito das agências reguladoras, por exemplo, né, deixando passar apenas as informações que lhe convém para que essa agência regule em favor de seus interesses. Vai fazer isso também por meio de lobbies, pressionando que os legisladores legislem em favor dos seus interesses. E além disso, né, a gente tem toda essa questão das corrupções, né, e da permeabilidade desses interesses econômicos no âmbito do poder político, seja administrativo, seja legislativo. E no direito, né, o que também há como um limite desse discurso liberal, o que se pode ver a partir da crítica, é que esse formalismo do direito,
essa técnica de subsunção, que na verdade não é usada, porque primeiro se decide e depois se argumenta, né? Age em favor da conservação do poder dominante, né? Então, embora não se diga expressamente, explicitamente que esse interesse dominante é o que vai ser favorecido, o uso e a reprodução dessa técnica, que tem uma lógica pensada para favorecer esses interesses dominantes, faz conservar esse poder, né? E as categorias jurídicas, elas só vão se flexibilizar, isso pensando para os animais, quando não houver ameaça à reprodução do capital. Então, o que a gente pode ver aqui também? Primeiro, pessoa e sujeito de direito são a mesma coisa. Embora a teoria do direito, e agora começa a vir toda uma série de gente da dogmática dizendo que são diferentes, porque pessoa é capaz de direitos e deveres, e o sujeito é capaz de direitos. Na verdade, não, né? Na sua gênese são a mesma coisa. Tá? Um sujeito de direito é a pessoa, no caso inicialmente a pessoa natural, tá? Que vai ser caracterizada assim pela lei civil. Depois a gente tem o desenvolvimento aí das pessoas jurídicas, que são essas ficções patrimoniais, também obviamente para fazer circular, né, as mercadorias e desenvolver o capital. Só que a realidade prática começa a trazer dificuldades para essa equivalência, e a gente começa a ver na prática que existem muitos patrimônios que ficam desacomodados da noção de pessoa e precisam ali de um tapa-buraco, né? Que é a ideia de entes despersonalizados ou de sujeitos de direito sem personalidade. Por exemplo, uma empresa, uma pessoa jurídica faliu, e aquele patrimônio ali, aquelas dívidas, como é que vai se responder, como é que vai... Então a gente tem a ideia da massa falida, né? Que não tem personalidade, mas precisa circular, precisa se desenrolar. Uma pessoa, quando morre, uma pessoa natural, e deixa patrimônio, vai se constituir então o espólio. Esse espólio, né, ele não tem personalidade, mas ele precisa circular. Então a gente começa a ver essas ficções, né, dos sujeitos de direito, enfim, os tapa-buracos da dogmática. O próprio nascituro também. O nascituro é alguém que ainda não nasceu, que já foi concebido, mas ainda não nasceu, então, portanto, não adquiriu essa personalidade para o direito, porque pela lei civil só se adquire com o nascimento com vida. Mas digamos que o pai desse futuro bebê vem a falecer, e aí começa a se dividir a herança. Esse sujeito que ainda não nasceu não teria direito à herança se não tivesse seus direitos patrimoniais como nascituro garantidos. Então há na lei civil a antecipação então da defesa desses interesses antes do nascimento. E aí depois, claro, essa moral burguesa vai dizer que é a vida do embrião, é a vida, o direito à vida que vai se proteger, mas a gente sabe que essa constituição de nascituro como sujeito de direito vem a satisfazer o interesse patrimonial, né, desse futuro, dessa futura pessoa, tá? Então, sempre essa lógica patrimonial está por baixo da lógica do sujeito de direito, por baixo da lógica da pessoa e da não pessoa, né? O que mais que a gente pode ver como limite do discurso liberal? Animais, se nós utilizarmos critérios objetivos para estabelecer o que é uma pessoa natural, animais são pessoas naturais. Eles possuem uma individualidade corporal e mental. Eles possuem interesses próprios, vontades próprias, né? Então, enfim, eles são pessoas. Porém, o direito não os vê, em regra geral, como pessoas. Essa personalidade, então, ela não é considerada pelo direito. E a gente fica pensando, como será que seria um pato indo no mercado vender mercadoria? Complicado. Então, aí a gente tem também uma tendência da doutrina e também das legislações do mundo a considerar ou uma personalidade sui generis, ou uma categoria sui generis, ou considerar que são sujeitos de direito sem personalidade, usando aquele tapa-buraco das outras dificuldades e realidades, né, dos outros elementos lá da teoria do direito.
sim, animais poderiam ser considerados sujeitos de direitos sem personalidade. Porém, a gente consegue ver pelo andamento dos debates e dos desenvolvimentos das decisões e tudo mais, que é mais provável que indivíduos que possam adquirir patrimônio próprio, que seja gerido por tutores, sejam reconhecidos como sujeitos de direito do que aqueles que não podem. Então, cachorro e gato que moram numa casa, por exemplo, são mais suscetíveis de serem vistos como sujeitos de direito do que uma vaca, porque ela é efetivamente o produto, a mercadoria, e não aquela que vai portar a mercadoria. Por isso, né, a gente tem essa tendência, essa discussão expansiva dos sujeitos, mas os animais são vistos como mercadoria atualmente. Né? Se a gente vai pegar, por exemplo, os dados de 2018 de abates de bois e vacas no Brasil, então esses dados da FAO, das estatísticas, 213.523.056 indivíduos bovinos foram mortos no Brasil em 2018. Galinhas, galináceos, né? 1.468.352.000 indivíduos galináceos em 2018 foram abatidos no Brasil para virar comida, né, gente? Porcos, 41.443.594 indivíduos. Segundo o Atlas da Carne, publicado em 2016, a estimativa de abates, então, de animais em 2013 no mundo, né? Não vou ler todos os números, mas somados ali, eles giram certamente na ordem dos trilhões. Em 2020, né, então dados do IBGE, que faz levantamento então trimestral de abates de animais no país, mesmo com crise econômica, mesmo, né, com toda essa questão da economia, da crise estrutural do capitalismo global, nós tivemos no primeiro trimestre de 2020 mais de 7 milhões de indivíduos bovinos mortos no Brasil, mais de 11 milhões de suínos e mais de 1 bilhão de galináceos, só no início do ano, deste ano de 2020. Pensando nos cachorros e gatos, né? Então, aqueles que podem mais facilmente serem considerados sujeitos de direito. O Censo PET, publicado em 2019 pelo Instituto PET Brasil, né, estabelece ali em torno de quase 140 milhões de animais de estimação existentes no Brasil, entre gatos, cães, peixes, répteis, né, e aves. É um dado condizente com o estabelecido lá em 2013 pelo IBGE, em que 132,4 milhões de animais domésticos de estimação foram contabilizados no país. Tá, mas o que isso significa? Significa que há um espaço aí para uma indústria, né? Um mercado pet muito lucrativo. O varejo pet nacional movimentou em 2018 34,4 bilhões de reais no país. E teve uma alta em relação a 2017, quando o faturamento foi de 32,9 bilhões. Então, vê que é muito lucrativo um mercado de serviços e bens para animais domésticos de estimação. Então, é muito mais... Eles são lucrativos sendo sujeitos. Os animais de experimentos, ou usados para experimentos. E aqui eu vou agradecer o Dr. Arthur Regis por disponibilizar então o ofício que ele recebeu em resposta ao questionamento do Conceia que ele fez em 2018, e aí ele disponibilizou os dados dos experimentos nessa resposta, né, nesse ofício em resposta ao pedido de informações. Obrigada, Arthur. Entre 2011 e 2015 no Brasil, 3.449.906 indivíduos animais foram utilizados como cobaias no Brasil. E em 2016, e esse número nos dados a gente consegue ver que ele está crescendo, né? Em 2016, somente
1.361.116 animais utilizados em pesquisa. Daí aqui a gente vê também a força, né, da indústria dos testes, né, da indústria de, enfim, produção de cobaias, produção, né, manutenção de biotérios e a própria indústria farmacêutica e a indústria de cosméticos e toda essa indústria que depende aí desse mercado de testes com animais. Quanto ao comércio ilegal de animais silvestres, né? E quando a gente fala em comércio ilegal, a gente está falando em mercado. O mercado ele atua tanto por cima dos panos quanto por baixo dos panos, igual é mercado, são relações de trocas mercantis, legais e ilegais, né? Nós temos, segundo dados publicados no relatório de tráfico da vida silvestre no Brasil, agora de julho de 2020, em 2018, mais de 72 mil animais silvestres foram recebidos pelo IBAMAS, pelas CETAS, né, os Centros de Tratamento e Triagem de Animais Silvestres. Esses foram os recebidos, fora aqueles que foram traficados, morreram no caminho ou que chegaram ao seu destino e não foram contabilizados, então, porque é um mercado ilegal e a questão dos dados fica subnotificada, né? E essas apreensões, elas significam ali as apreensões decorrentes dos consumidores, derivadas dos consumidores e não dos traficantes, né? Porque esses são mais difíceis de pegar. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o relatório Renktas, publicado em 2001, então ele está um pouquinho defasado em termos de valores, mas ainda assim, né, certamente não deve ter baixado o valor, deve ter aumentado. Uma arara azul, por exemplo, é anunciado no mercado ilegal por $60 mil a unidade, o indivíduo, né? Então é um mercado que é muito lucrativo para biopirataria, para colecionadores, enfim. Biopirataria, tanto a questão da utilização do animal, quanto de elementos biológicos dele, né? Princípio ativo, enfim, soro, antiofídico, por exemplo. Então aqui também tem a questão da tabela dos preços, né? E por conta disso, esse relatório em 2001 fez uma estimativa de que, levando em consideração os dados das apreensões e os preços divulgados no mercado ilegal nesta época, o Brasil em 2001 girou mais ou menos nesse mercado ilegal 2 bilhões e 500 milhões, 2,5 bilhões de reais, com um câmbio de 2,70, né? Agora o real já deve estar aqui, mais de 5. Enfim, então é muito dinheiro envolvido nesse comércio de animais. E aí a gente pergunta, existe uma viabilidade para mudanças desse cenário e respeitar o animal como um sujeito de direito? Bom, enquanto os animais forem mais lucrativos para o mercado como mercadorias, provavelmente não. E enquanto não houver forma de eles mesmos serem os portadores das mercadorias, certamente não, tá? Tá, professora, mas não dá para usar essas categorias abstratas e esses argumentos liberais, essa dignidade em favor dos animais para expandir o círculo dos sujeitos, assim como fizemos com as mulheres, com os negros, com os indígenas, blá, blá, blá. Dá, porque a manipulação do conceito, ela é mais ou menos livre dentro da lógica do conceito. Agora, se isso vai repercutir na prática em alteração significativa da condição do animal, aí já é outra história. Então aqui eu tenho algumas decisões, por exemplo, uma suspensão de liminar feita decorrente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, daquele caso de exportação de gado vivo lá do Porto de Santos. A decisão liminar, né, que determinou que os animais deveriam ser desembarcados e o navio não poderia sair do porto com esses animais, foi suspensa. E essa especificamente é uma pérola aí, né, comprovando a minha tese a respeito desse núcleo rígido do sujeito de direito que é protegido, que é o proprietário, né, das mercadorias. Vou ler só essa aqui.
Há que se lembrar, contudo, que o princípio da proporcionalidade, então temos que ser comedidos, como um dos direitos de defesa do privado sobre o público, que significa dizer que o interesse público geralmente prevalece, porém, nem sempre. Então, nós temos que ser proporcionais, né? Funcionando como um limitador da atuação estatal, assegura pleno exercício da liberdade contratual, onde não há interesse público a prevalecer sobre o privado. Em outras palavras, no espaço onde não se justificou a intervenção estatal em forma de prestações positivas, lembre, espaço público, espaço privado, né? Há que se garantir o império da autonomia da vontade, da livre iniciativa e da livre concorrência. Sob tal ótica, a única intervenção legítima do poder público, legislativa, administrativa ou judicial no domínio dos contratos internacionais cinge-se às normas imperativas e à exceção de ordem pública, que visam a preservação de valores e interesses da sociedade. No caso, matar animais e fazer com que eles sejam transportados por mais de 15 dias em situações absurdas de crueldade, tá ok. Mediante a atuação positiva do Estado, conforme a Constituição. Aqui temos também uma outra decisão, que é uma apelação do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a maceração dos pintinhos descartados pela indústria dos ovos, né? Então, os pintinhos machos, como não botam ovos, são triturados. E aqui, então, vou deixar depois para vocês lerem, mas é um absurdo, né? Que demonstra que todos os argumentos em favor da ciência animal, da questão do tratamento humanitário, eles não significam absolutamente nada quando tem interesse envolvido, né, do mercado, tá? Aqui também o caso dos jumentos, que é um caso recente no estado da Bahia. Também houve uma suspensão de liminar que proibia os abates, né, no caso do TF da primeira região, mesma coisa, ó. Impõe cenário jurídico provocado pela decisão, impõe grave lesão à ordem e à economia da região, né? Então, enfim, perdas de investimentos nacionais, blá blá blá. No tensionamento das categorias, então quando a gente tenta alargar, esgarçar o conceito, prevalece o interesse econômico. Embora teoricamente defensável, ao tornar-se entrave ao desenvolvimento do sistema, esse movimento de expansão dos direitos humanos e animais, né? Expansão dos sujeitos, expansões dos direitos, mais direitos, ele vai se inverter. Quando for um entrave para o mercado, ele vai se inverter, ao ponto de retornar ao núcleo fundamental, né? Os direitos de propriedade, liberdade contratual dos sujeitos de direito. Então, pessoal, o cenário é um pouquinho desolador, né? A gente até pode utilizar o direito a nosso favor, mas o que a crítica nos ensina é que esses limites, eles são evidentes, né, quando a gente entende o real funcionamento do sistema e dessas categorias e do direito do Estado. Então, agradeço e aqui está meu contato para que vocês possam tirar dúvidas, trocar ideias comigo, certo? Muito bem. Um abraço. Fiquem bem.